E aí galera, beleza? Carlos aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês aí no canal Nerd Oji-san. E hoje eu vou trazer pra vocês a minha última aquisição do ano, né? O meu último mangá do ano. É o mangá Monster Kazenban, que é uma edição especial para colecionadores. É um mangá do autor Naoki Urasawa. E assim, é considerado por muitos o melhor trabalho desse autor, certo? Então agora eu vou trazer pra vocês aqui as minhas primeiras impressões, certo? Com base nos primeiros capítulos que eu li desse mangá. E vou falar um pouco também sobre o trabalho dessa edição, que é um trabalho muito bacana, é da editora Panini. Eu comprei o volume 1 e comprei o volume 2, certo? O mangá ele tem capa dura e as páginas são no papel crochê, então é um trabalho bem legal. Quando você junta todos os volumes, você vai formar um painel enorme. Então se você já pega o volume 1 e o volume 2, aí você começa a montar, vamos dizer, essa espécie de quebra-cabeças. E aí juntando todos os volumes você tem um lindo painel com essas artes aqui do autor. A capa do mangá é muito bonita, certo? O autor ele fez um trabalho bem legal. E aqui na capa a gente também tem uma textura nessa parte da moldura dos quadros. Quando você tira a capa principal, você tem uma capa dura aqui, onde ele é todo preto, certo? E tem o nome Monster bem destacado. Eu achei isso muito legal. Você tem praticamente um Death Note, lembra um Death Note, né? O material ele é de altíssima qualidade. Não é à toa que é um mangá caro, certo? Afinal é uma edição especial de colecionador, mas que assim, pra mim tá valendo a pena. Falando um pouco sobre o mangá, ele é do autor Naoki Urasawa, ele é do gênero seinen, e é um mangá de suspense, drama e mistério, basicamente. E esse mangá, ele conta a história do médico japonês Kenzo Tenma. É um médico japonês, só que ele conseguiu uma oportunidade de trabalho num hospital bem renomado da Alemanha. Só que esse hospital, como é que eu posso dizer? Ele tem um comportamento muito duvidoso. Por quê? Porque ele escolhe quem deve ser salvo, ele prioriza pessoas que têm alto status na sociedade. Por exemplo, se tiver um paciente lá que é um prefeito, e tiver um paciente que é uma pessoa pobre, vamos dizer assim, ele vai priorizar o prefeito, porque o prefeito futuramente pode trazer benefícios para esse hospital. Então é um comportamento que, embora tenha uma grande equipe, grandes profissionais e um hospital que salva muita gente, mas ele tem esse problema de priorizar pessoas que têm alto status na sociedade. E o Dr. Tenma, ele meio que age como uma marionete, porque ele tem habilidades incríveis como neurocirurgião, ele consegue salvar vidas de várias pessoas, só que ele acaba sempre salvando aquelas pessoas que o diretor manda ele salvar, né? E ele se sente muito mal por isso. Tanto que tem uma situação onde a esposa perde o marido e aí fica só ela e o filho, aquele desespero. Por quê? Porque ele não teve escolha, ou seja, o diretor mandou que ele salvasse uma outra pessoa, que era um cantor de ópera, se eu não me engano, que era uma pessoa que ele considerava mais importante, e o Dr. Tenma se sentiu muito mal por isso. Ele leva muito a sério aquele código de conduta dos médicos, o que a gente vê que os outros médicos daquele hospital não levam. Eles priorizam o poder, eles priorizam a fama, tanto que o diretor lá no momento quer que o hospital dele se torne um dos maiores, não apenas da Alemanha, mas também da Europa. E o que acontece? O Dr. Tenma ele se vê dividido, porque ele está naquela fase de ascensão da carreira. Foi graças a esse diretor que ele conseguiu uma oportunidade no hospital, a filha do diretor vai se casar com ele, aquela luta interna, vamos dizer assim, onde ele não tem um poder de decisão dentro do hospital. Ele gostaria de salvar as pessoas que realmente merecem ser salvas naquele momento. Ele não faz aquela segregação, só que ele, vamos dizer assim, é pau mandado, né? Mas depois acaba acontecendo uma situação onde ele se cansa de tudo isso. Chega lá uma criança e logo depois chega o prefeito que pretendia colocar muito dinheiro naquele hospital. O diretor ele liga para o Dr. Tenma e obriga o Dr. Tenma a esquecer aquela criança que chegou lá com um tiro na cabeça e priorizar o prefeito, né? Só que é justamente nesse momento, depois de tudo que ele passou, depois de todas as humilhações, ele decidiu por conta própria não operar o prefeito, ele resolveu operar a criança que estava ali com uma bala na cabeça, que estava ali em risco de vida ou morte. Ambos estavam, na verdade, só que ele priorizou quem chegou primeiro. E quem chegou primeiro foi a criança. Então ele ignorou a ordem do diretor, né? Já tinha obrigado ele, ó, você vai operar o prefeito porque esse cara vai colocar muito dinheiro aqui nesse hospital. Então ele deixou o prefeito para uma outra equipe e salvou a vida da criança. Só que ele jamais ia imaginar que esse ato mudaria a vida dele totalmente. Eu já tenho algumas desconfianças, certo? Porque esse mangá se chama Monster. Na verdade é uma coisa que não está escondida. Na medida que você vai lendo, depois que ele salva a criança, você percebe por que esse mangá tem esse nome. E eu achei isso sensacional. Eu tenho certeza que são grandes emoções que virão pela frente aí. Uma coisa eu já posso adiantar de antemão. Um dos maiores psicopatas que eu já vi em todos os mangás que eu li tá nessa obra, certo? O autor está construindo uma coisa incrível e ele também está passando uma mensagem muito interessante do poder das escolhas. Ou seja, algo que você faz hoje pode acarretar a sua vida daqui a 10, 20, 30 anos ou
pelo resto da sua vida toda. Então você tem que ter muito cuidado com as escolhas que você faz, mesmo quando são aquelas escolhas que você acha que é para um bem maior. Tem uma autora, é a Ana Beatriz, se eu não me engano, ela defende a tese de que uma pessoa já nasce psicopata. Eu acho que é uma questão genética. Eu não sou estudioso, se tiver alguém estudante dessa área e estiver falando alguma besteira, me perdoe, mas com base nesse pensamento, uma coisa que eu já percebi em muitos dos mangás e animes que eu já assisti é que a pessoa ela se transforma em psicopata com base naquilo que ela vive, seja numa situação ali na infância ou depois na idade adulta, ela passa por situações de estresse tão absurda que ela acaba se transformando em uma psicopata. Pelo que eu já desconfio do que vai acontecer nesse mangá, se for realmente dessa forma que eu estou pensando, então esse é um exemplo diferente. Por quê? Porque aqui a gente está pegando uma pessoa que já nasceu psicopata, como essa autora Ana Beatriz ela defende. Aliás, ela é autora do livro Mentes Perigosas, certo? Fica uma recomendação para quem se interessa sobre esse tipo de assunto. É uma coisa que eu gosto muito, tanto que eu tenho até um vídeo aqui onde eu falo sobre o personagem de Psycho Pass chamado Makishima Shogo, e é um exemplo também de um outro grande psicopata dos animes. Falando sobre a arte, eu acho muito interessante a arte do autor Naoki Urasawa, porque às vezes eu tenho a sensação de não estar lendo um mangá, mas estar lendo uma história em quadrinho, tipo, sei lá, da Marvel. Porque ele tem um estilo muito característico, é como se fosse uma mistura do estilo mangá com o estilo das HQs, né? E um pouco também de cartoon, é o que torna o trabalho dele único também. Na hora que você bate o olho naquela arte, você já sabe, pô, ali é Naoki Urasawa, você não confunde. É a mesma coisa de Dragon Ball Z ou de outros mangás conhecidos, que você já bate o olho ali e já sabe quem é o autor. O autor ele trabalha os cenários não só para poder você se sentir ambientado naquela época, mas também dá aquela vibe meio sombria. Tem momentos, por exemplo, que ele faz um desenho ali do hospital ou do cenário que cerca aquele ambiente, onde você meio que tem a sensação de estar, sei lá, assistindo uma história de terror. Outra coisa que eu achei legal também é que o autor ele criou um protagonista que você se identifica muito. Logo no começo você vê que o protagonista passa por situações assim que você se coloca muito no lugar dele, certo? Porque ele é muito injustiçado, seja pelo diretor, seja pelos colegas, seja pela noiva dele, e aí você acaba se colocando no lugar dele. E isso é muito legal porque é uma das coisas que acaba fazendo você se prender àquela história, você querer continuar lendo mais e mais e mais e descobrir realmente o que é que vai acontecer com o protagonista, o que é que vai acontecer com ele ali naquele hospital e qual a relação que ele tem com aquela criança que ele salva. Outra coisa que eu já notei também é que a gente vai ter muita transição de tempo, porque o mangá ele começa ali nos anos 80, só que depois de uma série de eventos a gente já é transportado ali para 1995. Eu parei ali, certo? Mas até por algumas coisas que eu já vi, né? Não chega a ser spoiler, mas eu já vi, por exemplo, algumas cenas assim do anime e do mangá, onde o protagonista ele tá com o cabelo mais comprido, ele já tá ali com um bigode bem ralo, um pouco de cavanhaque. Então aí dá pra perceber que esse mangá ele vai fazer uma trajetória entre o passar do tempo, não sei até quando, mas provavelmente essa criança que o protagonista salvou, a gente vai ver ela adulta e que com certeza é o personagem que pra mim vai ser o antagonista da história. Ele também tem um anime que foi produzido acho que pela Madhouse, a animação é incrível, pelos comentários que eu vi na internet, opiniões de algumas pessoas que eu conheço, o anime ele é fiel ao mangá, claro, o mangá ele é bem melhor pelo que também já me disseram, mas que vale também a pena assistir esse anime para quem gosta. Fica aqui minhas primeiras impressões, certo? Fica também minha recomendação desse mangá, se você gosta desse estilo de mangá, se você curte um mangá seinen, está procurando um mangá de mistério, de terror psicológico, de drama, de suspense. E além disso a gente está falando de Naoki Urasawa, né? É um autor assim que tem obras incríveis, tá? Eu tô até pensando em ler outros mangás para poder trazer umas reviews aqui para vocês, se você quiser. E é isso, esse é o meu último vídeo do ano, certo? São as primeiras impressões do mangá Monster de Naoki Urasawa. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquela curtida massa, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, que eu vou estar trazendo sempre vídeo aqui, certo? E a gente se vê em 2021. Feliz ano novo pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!